programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, levando até vocês as novidades do movimento espírita, as informações, notícias, os debates, né? Que eu diria até de um certo ângulo acadêmico, né? Onde a gente fala, comenta aquilo que está consubstanciado na literatura básica do Espiritismo. Eu sou Assaruí Franco de Moraes, estou aqui com os meus amigos Geraldo Cardoso e o Joel Vaz. Eu peço ao Geraldo, por favor, a sua saudação aos amigos. Meus amigos, pedimos a Jesus que ilumine o seu lar e que leve a luz do Evangelho ao seu coração. Joel. Boa tarde a todos. Alberto Schwartzman dizia que o tempo enruga o corpo. Desistir dos sonhos enruga a alma. Jesus no coração sempre, nada nos faltará. Meus amigos, no dia 24 próximo, às 21 horas, abrem-se as cortinas das salas 1 e 2 do Kinoflex para a apresentação do espetáculo teatral Luz da Escola, com Nina Aroeira, o Clóvis Tavares e o grupo da Escola Jesus Cristo. O shopping fica na Avenida 28 de Março, 574, Duque de Caxias. Vale a pena assistir. Hoje à noite, no Teatro Vanucci, no terceiro piso do Shopping da Gávea, o grupo de estudos espíritas Augusto César Vanucci convida para a palestra que será proferida por um dos meus mais queridos amigos e brilhante trabalhador, dedicadíssimo trabalhador da nossa doutrina, que é o Aloísio Gigino. Um grande abraço para o Aloísio. Amigos, a NASA divulgou no final de setembro farta matéria revelando a existência de água em Marte. Conversando com a jornalista espírita Suzuko, sempre atenta, lembrou que há muitos anos Chico Xavier psicografou pelo Espírito de Maria e João de Deus o livro Cartas de uma Morte, falando amplamente sobre o assunto. E ela sugere que se mande um exemplar do livro para a NASA para atualização geral. Mais uma vez, o Centro Espírita Ibirajara, que fica na rua Barão de São Francisco, apresenta um belíssimo trabalho com o expositor espírita Alfredo Moreira. Será no dia 27, às 20 horas, e o tema é Alienação e Evangelização, um alerta. Dia 24 próximo, às 20 horas, o Centro Espírita Esperança, Amor e Caridade, da rua São Manuel, número 12, em Botafogo, vai acontecer o 6º Encontro de Trabalhadores, o SEAC. Ainda em Botafogo, o Centro Espírita Francisco de Assis, que fica na rua Pinheiro Guimarães, 64, continua com o seu belíssimo calendário de palestras. Dia 25, às 9 horas, Carlos de Assis fala Por que me maltrato tanto? Olha que coisa. E no dia 26, às 20 horas, o Valdemar Magnavita fala sobre a tragédia do suicídio. Temas instigantes. Meu querido amigo, companheiro de jornada espírita, atual presidente da Associação Obreiros do Bem, convida a todos para participar das atividades da obra que é mantenedora do Hospital Espírita Psiquiátrico Pedro de Alcântara, que abriga cerca de 70 senhoras portadoras de dificuldades mentais. O Obreiros do Bem foi inaugurado em 1933, no dia 15 de março, por um grupo de amigos espíritas, incluindo vários médicos, que tinham por foco o estudo da moral espírita, moral cristã, e também a ideia de socorrer aqueles menos favorecidos que, em desalinho nas suas dificuldades mentais, precisavam de um apoio mais amplo, apoiado pela medicina das ciências da mente, mas também pelas terapias evangelizadoras que
se abrigam na orientação do Pentateuco kardeciano. O nosso hospital fica na São Doutor Rebouças. Logo à direita, você vê aquele prédio grande, é ali o Hospital Pedro de Alcântara. Espero vocês lá. Muito bom. Então, na continuidade, né, Geraldo, vamos ver agora as perguntas dos nossos ouvintes. Sim. Entre as perguntas recebidas, selecionamos a nossa ouvinte Sinira Conceição Pérez, de Santa Cruz, Rio de Janeiro. É a Terra o único planeta onde existe vida? Olha, o homem terreno, ele está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequeno globo o privilégio de conter seres racionais. Puro orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Agora, Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa nenhuma que fosse inútil. São bilhões e bilhões de mundos, e a esses mundos há de Deus ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, algo que possa induzir à suposição de que ela goze do privilégio de ser única e exclusivamente habitada. Isso com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Recentemente, a NASA, a Agência Espacial Americana, anunciou que as sondas enviadas para Marte descobriram que existe água salgada na superfície do planeta e que isso pode significar a existência de alguma forma de vida. A ciência já afirmou um dia que não havia a menor possibilidade de vida em Marte porque não havia água no planeta. Aliás, até o Joel já fez uma referência, né, na sua agenda a essa questão do Chico, inclusive, ter psicografado uma mensagem da mãe dele falando sobre a questão da água em Marte. Mas principalmente isso nos traz à baila a questão da arrogância humana e principalmente científica, no sentido de que fica estabelecido que o padrão do universo é o padrão da Terra. Então, se tem água na Terra, tem vida na Terra. Se não tem água em algum outro lugar que esteja sendo visualizado do universo, se lá não foi identificada a existência de água, então lá não tem vida. Então é uma prepotência, né, científica, cultural inaceitável. Até porque no próprio ambiente terreno nós temos diferentes formas de vida. Né? Que não é, nós temos, por exemplo, as bactérias anaeróbicas que vivem sem oxigênio. É verdade. Né? Exatamente. Se elas entrarem num ambiente com oxigênio, elas morrem. Isso aí. Então, os peixes, os animais, nós temos animais que são anfíbios. Então, é uma pretensão muito grande. Por isso, a pergunta que se a Terra é o único planeta onde existe vida, não. Definitivamente não é. Isso mesmo. Muito bem, vamos a outra pergunta do nosso irmão, nossa irmã Sinira Conceição Pérez. É válido que façamos orações aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, né? O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e vem sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então, veja bem, os bons espíritos, os espíritos de uma maneira geral, os espíritos queridos, eles são
mensageiros, eles levam no bojo de suas boas atribuições, né, os desejos sinceros daqueles que estão rogando a Deus. Então, orar a eles, por eles, não tem nenhum problema, pelo contrário, né? Assim como também em outras confissões religiosas não se fazem orações em louvor à intercessão de santos. O que são os santos? São bons espíritos, são espíritos iluminados, são espíritos que desenvolveram um trabalho importantíssimo no seu período de vida material e, portanto, eles são prepostos da vontade do Pai. Então não há problema nenhum. E encerrando, a irmã Sinira Conceição pergunta: é possível, mesmo a pessoas menos esclarecidas, a comunicação com entes desencarnados a que foram intimamente ligados na Terra e dos quais sentem muitas saudades? Olha, é possível sim, porque o intercâmbio entre os dois mundos ele é muito fácil e comum. Mas deve-se ter muito cuidado com as comunicações ditas de parentes desencarnados. Pois, como se sabe, embora a mediunidade seja um fator ligado à potencialidade orgânica, o uso que se faz dela depende da moral do médium. Veja bem, muitas vezes não há como identificar se aquela comunicação é autêntica ou não, principalmente se é dada por médiuns sem preparo para a tarefa. Frequentemente ligam-se a esses espíritos enganadores que se comprazem em brincar com a dor alheia, ou então que querem estimular o ego do médium, emprestando a este uma importância que ele não tem. Não é, pois, sem razão que Kardec estipula a necessidade de muito critério na análise das comunicações mediúnicas. A falibilidade, ela existe nos médiuns, nos espíritos, em todos. Portanto, o melhor conselheiro nessas horas é o bom senso. Não se pode negar nem aceitar o conteúdo de uma mensagem no primeiro momento. A respeito da comunicação com os entes queridos, temos os imorredouros exemplos do que foram os cuidados que o Chico Xavier teve ao receber mensagens de entes queridos daqueles que o procuravam. Existem vários livros, né, publicados pelo Chico, em que filhos, né, os pais aflitos, saudosos, esperançosos, iam até lá e vinham então mensagens em que os filhos, irmãos, entes queridos, enfim, davam uma mensagem para aqueles familiares que lá estavam no plano material, no plano terrestre. Muita gente criticou isso, mas na verdade a intenção maior do Chico era, em primeiro lugar, mostrar que existe vida eterna após aquilo que infelizmente se chama de morte, mas é uma morte material. Isso em primeiro lugar. E segundo, demonstrar que nessa vida extensiva as emoções, a sensibilidade, tudo continua, né? E ele também, nesse mistério, mostrou um cuidado muito grande. Foram feitas pesquisas, ele tinha quem fizesse isso para ele, saber se aquilo que aquele espírito estava falando tinha procedência, era efetivamente aquilo, se os nomes usados eram de pessoas conhecidas. Então havia todo um critério para que fosse então considerada aquela mensagem recebida como verdadeira, objetiva e que estivesse cumprindo suas finalidades, né? E alguns fatos que autenticavam a resposta, porque era só conhecimento da família. Estava dentro disso mesmo. Bom, meus amigos, aqui ficamos nós com mais um programa Cultura Espírita, na parte que se refere à agenda e às perguntas e respostas, porque o nosso querido Geraldo, no segundo bloco, continua com a sua internet do bem. Muito bem. Muito obrigado, uma boa tarde. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, no programa de hoje, a Internet do Bem apresenta uma mensagem
em que o autor pergunta: e se a vida fosse uma estrada? E responde em seguida: cada um de nós caminha pela vida como se fosse um viajante que percorre uma estrada. Há os que passam pouco tempo caminhando e os que o fazem por longos anos. Há os que veem margens floridas e os que somente enxergam paisagens desérticas. Há os que pisam em macia grama e os que ferem os pés em pedras pontiagudas e espinhos. Há os que viajam em companhias amigas, assinaladas por risos e alegria, e há os que caminham com gente indiferente, egoísta e má. Há os que caminham sozinhos e os que vão em grandes grupos. Há os que viajam com pai e mãe e os que estão apenas com os irmãos. Muitos levam filhos, outros carregam sobrinhos, primos, tios. Há quem tenha por companhia marido ou esposa. Alguns andam apenas com os amigos. Há quem caminhe com os olhos cheios de lágrimas e há os que se vão sorridentes. Mas, mesmo os que riem, mais adiante poderão chorar. Nessa estrada, nunca se conhecia alguém que a percorresse inteira sem derramar uma lágrima. Pela estrada de nossa vida, muitos caminham com seus próprios pés. Outros são carregados por empregados ou parentes. Alguns vão em carros de luxo, outros em veículos bem simples, e há os que viajam a pé. Há gente branca, negra, amarela. Mas se olharmos a estrada bem do alto, veremos que não dá para distinguir ninguém. Todos são iguais. Alguns trazem bolsas cheias de comida, outros levam pedacinhos de pão amanhecido. Muitos gostam de repartir o que têm, outros dão apenas o que lhes sobra. Mas muita gente da estrada nem olha para os viajantes famintos. Há pessoas que percorrem a estrada sempre vestidas de seda e cobertas de joias. Outros vestem farrapos e seguem descalços. Há crianças, velhos, jovens e casais, mas quase todos olham para lugares diferentes. Uma boa parte conta o dinheiro que leva, e há os que sonham que um dia todos da estrada serão como irmãos. Entre os sonhadores, há os que se dedicam a dar água e pão, abrigo e remédio aos viajantes que precisam. O que é certo mesmo é que quase ninguém na estrada está satisfeito. A maioria dos viajantes acha que o vizinho é mais bonito ou viaja de forma bem mais confortável. É que na longa estrada da vida, esquecemos que a estrada terá fim. E quando ela acabar, o que teremos? Chegaremos sim à experiência aprendida durante o tempo de estrada e estaremos muito mais sábios, porque todas as outras pessoas que vimos no caminho nos ensinaram algo. A estrada de nossa existência pode ser bela, simples, rica, tortuosa. Seja como for, ela é o melhor caminho para o nosso aprendizado. Deus nos ofereceu essa estrada porque nela se encontram as pessoas e situações mais adequadas para nós. Assim, siga pela estrada ensolarada. Procure ver as flores. Valorize os companheiros de jornada. Reparta as provisões com quem tem fome. E, sobretudo, não deixe de caminhar feliz, com o coração em festa, agradecido a Deus por ter lhe dado a chance de percorrer esse caminho de sabedoria. Meus amigos, na estrada da vida, procuremos fixar somente as imagens que nos dão alegria. Esqueçamos as tristezas. Até a próxima semana e muita paz. Instituto de Cultura.
Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. E eu vou informar a você tudo o que acontecerá no próximo sábado no nosso ICEB. Preste atenção. Na parte da manhã, você que estuda doutrina espírita e mediunidade, a partir das 8h30 até o meio-dia, Silvio Portugal estará esperando por você. Você que estuda Esperanto, nós temos 2 cadeiras, Esperanto Básico 1 e Esperanto Básico 2, com o professor Altamiro Rocha. Os dois são grandes colaboradores do nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Veja bem, às 14h, Pensamentos de Joana de Ângeles, com Luzia Matias. Dia 24 de outubro, às 14h, a psicóloga Luzia Matias estará estudando Autodescobrimento de Joana de Ângeles. E lembra você que tanto a psicóloga Luzia Matias quanto o médico José Henrique Rubim, os dois têm reuniões periódicas com o professor Jorge André dos Santos. E tudo o que é ali dito tem a supervisão deste insigne amigo do nosso querido Jorge André dos Santos. Muito bem, às 15h45, 15h45, logo após Luzia Matias, nós teremos Comportamento e Doenças Crônicas, com o professor Cláudio Conte. Vou repetir só para você. Cláudio Conte estará no ICEB no próximo sábado, às 15h45, estudando Comportamento e Doenças Crônicas. Vale destacar em nosso programa de hoje, da revista Cultura Espírita do nosso ICEB, a crônica A Criança na Visão Espírita, da professora Zita Flora. A professora Zita Flora é um ícone no nosso movimento espírita. Ela que é atuante em todo o movimento espírita no Rio de Janeiro e no Brasil. A Zita Flora é aquela criatura que você há de lembrar como a que organizou aqui no estado do Rio de Janeiro, há mais de 30 anos atrás, toda a nossa tecnologia de educação pedagógica e a arte de educar as crianças de todo o projeto do Lar Fabriano de Cristo há mais de 35 anos, vem aplicando o Ser Integral, uma visão da educação moral espírita. E este trabalho todo voltado para a criança e para o adolescente, que também se aplica ao adulto e também ao idoso. Ela diz assim: na evangelização da criança e do jovem na casa espírita, além de oferecer o conhecimento doutrinário cabível a cada faixa etária, esta evangelização possibilita a formação e o crescimento de um grupo de amigos que poderá realizar trabalhos comuns no futuro imediato, a médio e a longo prazo. Destaca-se então a importância da preparação dos evangelizadores. Os pais, os educadores, devem ter um coração receptivo, desprovido das coraças de preconceitos, inclusive os referentes aos metodológicos, pois não somos donos da verdade e precisamos da humildade, que nos torna sensíveis à experiência do outro, passando, é claro, pelo crivo da nossa razão. Olha o respeito ao educando numa conscientização de promover no outro um mundo melhor através da força do exemplo moral, com a didática da educação. Eu tenho 2 excelentes novidades para você. A primeira é um DVD cuja mesa redonda são de tópicos especiais: fronteira do conhecimento, ciência, espiritualidade e cura, com César Reis, Marcelo Nazaré, Rosa Martins, Jorge Pio e José Henrique Rubim. Imperdível! O kit dos 2 DVDs custam apenas R$ 35. E a segunda novidade vai para um DVD de comemoração do aniversário do nosso presidente vitalício, Jorge André dos Santos,
Comemoramos com ele, no nosso ICEB, 99 primaveras. Lembrando a você que o nosso ICEB está situado no Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna 53, Maracanã. E os nossos telefones, anote: 2224 1060. Vou repetir: 2224 1060 e 2224 0736. 2224 0736. Você digita agora em qualquer dia ou horário que você quiser. Entra na internet e digite portaliceb.org.br e você poderá assistir, rever, ouvir tudo que nós apresentamos no ICEB para você. E se você tem um tablet e um smartphone, baixa o aplicativo TV ICEB e você estará online conosco. Este foi o nosso noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento, e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira, no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.